A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a missionária Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje vamos falar sobre uma vida de poder, como ter uma vida de poder e muito mais. Então, ouça até o final. Jesus, ele veio para nos dar o exemplo. E Jesus fez tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, que na Bíblia está escrito que se fosse registrar nos livros, não ia nem caber no mundo de tantos milagres que ele fez. Jesus, irmãos, ele fez tantos milagres, só que Jesus ele nos deixou um maior exemplo. E qual foi o maior exemplo que Jesus nos deixou? A sua vida de oração. Os discípulos viam Jesus separando-se várias vezes para ir orar, para falar com o Pai. Tanto que isso chamou tanta atenção deles que eles até pediram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Ou seja, a nossa oração não é tão eficaz como a sua, então ensina-nos a orar. E Jesus ensinou o Pai Nosso. E mais do que uma fórmula, Jesus ensinou para eles na oração do Pai Nosso um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o Pai. Jesus mostrou para eles uma vida de oração diária, porque ele sempre orava todos os dias. E eu sei que muitas vezes quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente acha que aquilo tudo foi resultado de apenas de um dia, do dia de Pentecoste, do dia da descida do Espírito Santo. Mas isso foi apenas o início de uma caminhada. Por quê? Porque se eles parassem de orar, se eles parassem de buscar a presença de Deus, nada mais aconteceria. Tudo bem que eles receberam o Espírito Santo, mas eles precisavam ter uma prática diária de oração. Tanto que eles oravam 3 vezes ao dia. E se eles parassem de orar, eles iam ficar só na lembrança. Nossa, como foi incrível o dia de Pentecoste. Nossa, eu senti Deus, eu senti a presença de Deus, o poder de Deus. Ou seja, eles iam viver só do passado. Por isso que eles precisavam, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, eles precisavam manter uma comunhão com Deus, uma vida de oração. Mas infelizmente, na geração que hoje nós estamos vivendo, a maior dificuldade das pessoas é o tempo. É ter tempo para orar, tempo para ficar com Deus. Aí muitos dizem até: ah, missionária, mas eu não tenho tempo. Mas ao longo do seu dia, você sempre arruma tempo, né? Para entrar nas redes sociais. Muitos entram nas redes sociais o dia inteiro. O dia inteiro arruma tempo, um tempinho ali para entrar nas redes sociais. Mas não arruma tempo para estar com Deus, para estar na presença de Deus em oração. Mas você precisa entender uma coisa, que quando nós temos uma constância em oração, quando nós temos uma vida constante em oração, o céu se abre. E quando você se torna um homem ou uma mulher de oração, as vidas das pessoas que estão à sua volta começam também a ser transformadas através da sua vida. Por quê? Porque você começa a ser um canal de bênção para abençoar outras vidas. E por onde você passar, as pessoas serão tocadas. Jesus passava às vezes a madrugada inteira orando, e no outro dia várias pessoas eram tocadas, curadas, libertas. Por quê? Porque isso refletia a vida de comunhão que ele tinha com o Pai, a vida de oração que ele tinha com o Pai. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus e ter essa mesma vida de comunhão, de relacionamento com o Pai, de oração com o Pai. E então nós teremos uma vida de poder, assim como Jesus tinha. Uma vida de poder vem através de uma vida de oração. Eu sei que muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas missionário é difícil, é tanta luta, é tanta dificuldade. Eu sei. Por isso que a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos ter aflição. Mas a gente permanece ali confiando em Deus, mesmo que as pessoas olhem assim: nossa, você está passando por tanta aflição. Mas da onde vem tanta fé? De onde vem tanta paz? De onde vem tanta força? E nós diremos: é porque nós vamos para o esconderijo do Altíssimo, e lá o Senhor me protege, me fortalece, e lá eu encontro paz, unção. É na comunhão com Deus, na vida de oração, que eu tenho a proteção de Deus. Lembra de Daniel quando ele foi jogado dentro da cova dos leões? Ele foi jogado dentro da cova dos leões e ele não morreu por quê? Porque ele orava? Não porque simplesmente ele orava, mas porque ele tinha uma vida de oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E foi essa vida de oração que livrou Daniel dos leões. Foi essa vida de comunhão com Deus que livrou ele daquela situação difícil que ele passou. Livrou ele da boca dos leões. Por quê? Porque Daniel tinha uma vida de oração. E saiba de uma coisa: a sua vida de oração também vai te livrar muitas das vezes das armadilhas, dos ataques do inimigo. Então, tenha uma vida de oração.
E quanto mais nós orarmos, quanto mais horas nós passarmos em oração diariamente, mensalmente, anualmente, mais sensível nós ficaremos espiritualmente. E mais facilidade nós teremos para discernir e entender a voz do Espírito Santo para podermos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos a ter experiências espirituais com Deus, experiências sobrenaturais com Deus. Mas, porém, entenda uma coisa: uma pessoa que não ora, não tem uma vida de oração, ela não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se essa pessoa não é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela é guiada pelo quê? Então, você pode ser guiado ou pela sua mente ou pelas suas emoções, pela sua alma. Se você for guiado pelas suas emoções e sua alma, primeiro, você pode ser guiado e pode, no meio do caminho, ficar paralisado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, pela incerteza. Você fica muitas das vezes paralisado diante das adversidades e dos problemas. Isso se você for guiado pela sua alma e pelas suas emoções. Você fica meio sem entender o que fazer direito, porque você está sendo guiado pela sua alma, pelas suas emoções. Agora, se você também for guiado pela sua mente, pelo seu intelecto, você também vai ficar sem entender, porque para você tudo tem que fazer sentido lógico. Porque se não fizer sentido lógico, você não faz. Ou seja, então tome cuidado para você não ser guiado apenas pela sua mente lógica ou somente pela sua alma e pelas suas emoções. Porque se você for guiado apenas pela sua mente lógica, você não vai viver o milagre de Deus, você não vai conseguir viver por fé. E Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. E a Bíblia diz também que o cristão não anda por lógica, o cristão anda por fé. O cristão não anda por vista, o cristão anda por fé. Amém? Então, entenda uma coisa, que quando você começa a ser guiado apenas pela sua mente lógica, você não vai viver os milagres de Deus, você não vai conseguir andar por fé. Por exemplo, se Josué quisesse ser guiado apenas pela sua mente lógica, pela lógica, imagine ele chegar diante da muralha de Jericó e ele, com a sua mente lógica, ia dizer assim: gente, Deus falou pra gente rodear essas muralhas 7 vezes, mas não vai adiantar, porque essa muralha é intransponível. Olha como ela é grande, como ela é alta, como ela é resistente. Isso nunca vai dar certo. Essas muralhas nunca vão cair. Só rodeando em volta? Não, isso nunca vai funcionar. Se ele tivesse usado a lógica naquele momento, ele nunca teria visto o impossível. Ele nunca teria visto o milagre acontecer. Por quê? Porque ele teria sido guiado pela sua lógica. Então ele não viveria o milagre. O milagre não aconteceria. Por quê? Porque o milagre acontece pela fé. E o milagre aconteceu por quê? Porque ele andou por fé, não pela sua lógica, pela sua mente racional. Ele usou a fé. E na 7ª volta, a muralha caiu. Por quê? Porque ele preferiu andar por fé e não apenas pela lógica humana, pela lógica da sua mente. Outro exemplo na Bíblia, Moisés. Se Moisés fosse guiado apenas pela sua alma, suas emoções, pela sua razão, ele nunca teria atravessado o Mar Vermelho. Ele poderia ter dito para Deus: mas Deus, não vai dar certo. O mar pode até abrir. Eu creio que o mar pode até abrir. Mas Deus, será que o mar vai ficar aberto tanto tempo? Ao ponto de 3 milhões de pessoas passarem? Isso pode levar horas. Será que esse mar vai ficar dividido por tanto tempo até esse povo inteiro passar? Se Moisés tivesse usado as suas emoções, a sua razão, sua lógica, ele não teria visto o milagre acontecer. Ele poderia ter dito: isso é muito difícil, eu acho que isso é melhor nem tentar. Melhor nem tentar atravessar porque não vai dar certo. Mas o milagre aconteceu por quê? Porque Moisés, ele não foi guiado pelas suas emoções, pela sua alma, pela razão. Ele foi guiado pela fé. Ele usou a fé. Então o milagre aconteceu pela fé. É assim, irmãos, quando Deus nos guia, o Espírito Santo nos guia, aquilo que você pensa ou aquilo que você sente, muitas das vezes tem que ficar de lado. Por quê? Porque para você ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que deixar as suas emoções, as suas vontades de lado e entregar a sua vida para Deus, entregar o controle para Ele e deixar Ele conduzir, Ele guiar a sua vida. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você tem que parar de ficar ouvindo as suas emoções, a sua alma, e muitas das vezes também você tem que parar de ficar ouvindo as pessoas, a multidão, porque a multidão também te atrapalha de ouvir a voz de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que certa feita Jairo foi buscar Jesus, porque ele precisava de um milagre urgente. A sua única filha estava gravemente doente. E Jesus estava indo com ele.
Só que, quando eles estavam se aproximando da casa de Jairo, vieram algumas pessoas e disse: olha, não precisa mais. Não perturbe mais o mestre, não precisa mais. A sua filha, Jairo, ela morreu, ela faleceu. Se Jairo, irmãos, fosse guiado apenas pelas vozes daquelas pessoas, ou pelos seus sentimentos do que acabou de acontecer, ou pela incredulidade daquelas pessoas dizendo, olha, não adianta mais, Jairo jamais viveria o milagre. Jairo jamais viria o milagre. Jairo jamais vivenciaria o milagre, ou veria o milagre acontecer. Porque naquele momento tinha a voz das pessoas e tinha a voz de Jesus. E Jesus dizendo assim, não, Jairo, vamos, eu estou com você. Eu vou até a sua casa, eu vim até aqui, eu vou na sua casa e o milagre vai acontecer. E naquele momento, Jairo teve que decidir entre ouvir a voz das pessoas e a voz da sua emoção, porque a sua filha acabou de morrer, ou continuar ouvindo a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus. E naquele momento ele tomou uma atitude de fé. Ele preferiu ouvir a voz de Jesus. Ele confiou na voz de Jesus. E assim ele foi com Jesus. E assim o milagre aconteceu. A filha de Jairo foi ressuscitada por Jesus. Por quê? Porque Jairo preferiu ouvir a voz de Jesus em vez de ouvir a voz das pessoas, da multidão ou das suas emoções. Ele preferiu ouvir a voz de Jesus. E então ele viveu aquele poderoso milagre. Então, irmãos, a gente precisa dia após dia ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Jesus e sempre olhar para Jesus, porque quando a gente olha para os problemas, pelas adversidades, quando a gente fica olhando só para a nossa dor, a gente para de olhar para Jesus. E nós precisamos, irmãos, não importa a situação, a circunstância que você esteja passando, não tire os olhos de Jesus, não pare de olhar para Jesus, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha a fé, porque quando nós olhamos para Jesus, nós temos fé, o nosso coração se enche de fé. Então vamos olhar para Jesus. Quando nós temos fé, nós conseguimos seguir os passos de Jesus e assim nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E em Romanos 8 diz assim, que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são os filhos de Deus. Por quê? Porque eles não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, não. Mas eles receberam o espírito de adoção, pelo qual eles clamam, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Viu? Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque você é filho. E como filho, quando você precisa... E quando você precisar, você pode, no meio da angústia, dizer e clamar, Abba, Pai, eu confio em Ti, eu preciso de Ti, e eu creio que o Senhor está comigo. Então faça como Josué. Gente, vai dar certo. Deus falou para a gente rodear a muralha 7 vezes. Vamos ter fé. Vamos andar por fé, não pelas emoções, né? Não pela razão, mas por fé, porque vai dar certo. Vamos confiar em Deus, as muralhas vão cair, e as muralhas caíram. Assim como Moisés, que diz assim, gente, vamos atravessar o Mar Vermelho, vai dar certo. Nós não vamos perecer, nós vamos chegar do outro lado, apenas vamos acreditar, e o milagre vai acontecer. E o milagre aconteceu, então vamos andar por fé. Precisamos sempre andar ouvindo a voz de Deus e sempre ser guiado por Deus. Então, irmãos, não ouça a voz da incredulidade, não ouça a voz do medo, não ouça a voz da multidão, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele vai te guiar para o centro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, irmão, se você quer começar a ter uma vida de poder, comece a ter, primeiro, uma vida de oração. Segundo, deixar o Espírito Santo guiar e conduzir a sua vida. Então, quando o Espírito Santo começar a guiar e conduzir a sua vida, você não vai mais ser guiado pelo medo, pelas suas emoções ou por vozes de outras pessoas, não. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus e quando você começar a aprender a ouvir a voz de Deus, você será guiado por Deus. Amém? Então guarde isso no seu coração, fique com essas chaves espirituais, confie sempre em Deus. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, permaneça confiando em Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas, não é algumas, não é todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, saiba que tudo coopera para o seu bem. Mesmo que hoje você não entenda, mas amanhã você entenderá. Confie. Como diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Então,
permaneça confiando em Deus. Então, pratique isso, a oração. Para você começar a ter uma vida de poder, tenha uma vida de oração. E quanto maior a sua vida de oração, maior será a vida de poder que você terá. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.